capítulo 4, temos transcrito em nosso livro-texto um exemplo de trabalho denominado paper, o qual será muito utilizado em nossos estudos, agora e em todo o decorrer do curso. No tópico 1 do capítulo 4, pudemos verificar as considerações sobre artigo científico e paper. Vamos entender um pouquinho? Artigo científico é um trabalho acadêmico que não se constitui em dissertações ou teses especificamente, mas que pela sua maneira de ser feito poderá vir a se transformar em artigos. Já o paper, além de ser o formato gráfico de um artigo científico em si, é também uma estrutura formal do pensamento, organizado em resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. No tópico 2, observou-se o formato gráfico de um paper, considerando-se as configurações do trabalho e as seções do mesmo. Todas as orientações, como nós já dissemos, encontram-se em nosso livro-texto da disciplina e também todos os modelos que você precisará para fazer os seus trabalhos e orientar os seus alunos. Já no tópico 3, aprendemos sobre a estrutura de um paper, que pode ser assim definida: elementos pré-textuais de um paper, que são o cabeçalho, o resumo e as palavras-chave. O que seria o cabeçalho? É composto de título do artigo e deve ser centralizado, letras maiúsculas, tamanho 20, Arial ou Times New Roman e negrito. Depois, o nome dos autores, que devem vir na terceira linha abaixo do título centralizado e em negrito. Quando houver mais de um autor, os nomes devem ser colocados um abaixo do outro em ordem alfabética do primeiro nome. A instituição, o curso e a disciplina. Logo após o nome do autor, vem o nome da instituição, na próxima linha. Colocar o curso e, entre parênteses, a turma. Na sequência, colocar a disciplina separada do curso por um hífen. A data deve ser colocada na próxima linha, utilizando o formato explicado no texto. Outros componentes dos elementos pré-textuais de um paper são o resumo e as palavras-chave. Na segunda linha, após a data, o aluno deve escrever a palavra resumo, em negrito e alinhado à esquerda. Dentro da estrutura do paper, observamos os elementos textuais de um paper, que compreendem em introdução, corpo do trabalho, que é o desenvolvimento e a conclusão. No capítulo 2 do nosso livro de estudos, por isso que eu disse que vocês nunca devem esquecer esse livro, devem sempre tê-lo com vocês. Porque no capítulo 2 é possível observar no nosso livro-texto e relembrar a importância e a maneira de proceder para fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho acadêmico, que deve ser a mesma do paper. Mas vamos relembrar um pouquinho. Na introdução, coloca-se o número 1, sem ponto, sem hífen. Apenas o número 1, a palavra introdução. Introdução, depois o número 1. Escrita em maiúsculo e negrito. Veja bem, a introdução diz respeito ao conteúdo do trabalho e não pode ser dispensada, pois é a parte fundamental do desenvolvimento do trabalho científico. Na introdução, comenta-se a ideia central do trabalho, bem como a quem se destina, a leitura do trabalho e sua importância. Na seção denominada desenvolvimento, coloca-se o número 2, sem ponto, sem hífen, e em seguida o tema que será abordado no trabalho, em letras maiúsculas e negritos. Importante, nunca escreva no desenvolvimento a palavra desenvolvimento, mas escreva alguma coisa referente ao tema abordado, que pode ser livre, mas que esteja em concordância com o assunto que você está abordando. É importante ressaltar que entre os parágrafos na seção de desenvolvimento do trabalho, deve-se colocar o espaçamento duplo para possíveis correções do professor. Observe. Após fazer sua pesquisa, o autor deve desenvolver o tema na seção 2 do seu trabalho. Não importa se o autor pesquisou fatos negativos ou positivos, mas deverá descrevê-los de maneira clara, lógica e objetiva. Nesse momento do trabalho, o autor poderá utilizar ferramentas como tabelas, quadros, figuras, etc., para que sua produção seja enriquecida. É importante o aluno, quando vai desenvolver um trabalho acadêmico, ele colocar essas coisas, tabelas,
gráficos, para que realmente a sua produção não fique só no texto. Por isso também nós colocamos aqui na apresentação para você. É importante também comentar que todo trabalho acadêmico precisa ter citação ou citações diretas e ou indiretas. Pode ser as duas, pode ser uma das duas. Que nunca se deve terminar uma sessão com uma citação. Quando é feita uma citação, né, na sessão do desenvolvimento, que você está trabalhando, orientando o seu aluno a trabalhar, não se deve terminar com uma citação, seja ela direta ou indireta. Por quê? Quando você utiliza uma citação de alguém, a fala de alguém, aquilo é de relevância para o trabalho, mas o autor tem que colocar também o seu ponto de vista, aquilo que ele entendeu, a conclusão que ele chegou a respeito daquele assunto. Então, sempre após uma citação, deve-se comentar alguma coisa sobre aquela citação, seja ela direta ou indireta, não vá se esquecer, ok? E por último, temos a conclusão do paper, que deve se limitar a uma postura de encerramento de ideias sobre o trabalho desenvolvido. A conclusão também deve se fundamentar nas pesquisas realizadas. Não é apenas o resultado que se chegou ao autor do trabalho, mas um conjunto de todos os seus estudos feitos durante o trabalho. Quanto aos elementos pós-textuais de um paper, podemos dizer que compreendem as referências e os apêndices e anexos de um trabalho, os quais também já comentamos anteriormente. Você se lembra? Algumas considerações sobre as referências, para você se lembrar mais um pouquinho. Como todo trabalho científico, deve ser fundamentado em pesquisa. Isso é muito importante. As referências, então, representam a fidedignidade e a veracidade desse trabalho. A relação de referências de uma produção de paper deve ser alinhada à margem esquerda entre as linhas de uma mesma referência. Adota-se o espaçamento simples. Entre duas ou mais referências, deixa-se uma linha em branco, com espaçamento entre linhas de 1,5 centímetros. Deve-se observar as regras de referenciamento de acordo com o capítulo 2, como nós já vimos. Quanto aos apêndices e anexos do paper, já aprendemos também anteriormente. Vamos lembrar um pouquinho? Ambos, apêndices e anexos, são documentos auxiliares de um trabalho. A diferença entre os dois é que os apêndices são documentos elaborados pelo próprio autor do trabalho, ao passo que os anexos são documentos que não podem ser elaborados pelo autor da produção acadêmica. Podem ser apêndices e anexos, tabelas, gráficos, mapas, organogramas, cronogramas, formulários, entrevistas, questionários e etc. Ambos devem ser identificados com letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos, devendo cada um iniciar em folha própria. A ordem de colocação e apresentação no trabalho é colocar primeiro os apêndices e depois os anexos. Em relação aos elementos de apoio do texto, de apoio ao texto de um paper, tal como em outra produção acadêmica, podem ser figuras, gráficos, tabelas e notas de rodapé. É importante salientar que, se forem utilizadas as palavras estrangeiras, essas devem ser colocadas em sua fonte no modo itálico e sem negrito, como, por exemplo, o próprio termo paper, que em inglês significa papel, deve observar esse modo de ser colocado, em itálico. No tópico 4, nós temos o exemplo de um paper. O modelo utilizado é da aluna Marivana Félix Pereira Virga, do curso de Teologia do Centro Educacional Leonardo da Vinci, EAD, do Polo de Campinas, no interior de São Paulo. O trabalho utilizado, transcrito neste livro-texto, de Metodologia do Trabalho Acadêmico, tem como tema a importância do conhecimento científico e mostra muito bem o exemplo na prática de como se deve fazer um paper. Para finalizar este capítulo, o aluno é orientado a fazer na prática, como autoatividade, um paper que deve ser digitado observando-se todas as normas aprendidas, com o tema sugerido pelo professor. E também, o aluno é convidado a ler um texto complementar muito interessante, com o tema Como ler um artigo científico. Bons estudos a todos e até o próximo capítulo.